Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Ok. Para os que não me conhecem, eu sou Liliane e eu recebi hoje a tarefa de dirigir a nossa reunião. Gratidão. Então, eu quero que todos sejam muito bem-vindos à nossa FABEM, Fraternidade Adolfo Bezerra de Menezes. Que vocês sintam-se muito acolhidos pela espiritualidade maior e por nós. Que sejamos, neste momento, todos envolvidos numa esfera de amor, de paz, de harmonia. Todos nós que estamos aqui, assim como aqueles que irão assistir à palestra futuramente através do canal do YouTube da FABEM. Eu quero então agora convidar a Fátima Rocha para fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, Fátima, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, meus amigos, antes da leitura, eu preciso dar um aviso, e é com tristeza que a gente comunica que o Vitor Hugo não vai poder estar conosco, porque, como todos sabem, o Vitor Hugo é um espírito com muito amor no seu coração, e ele adotou um senhor no qual ele se chama de filho. E ele me telefonou agora há pouco, de dentro do hospital, porque esse senhor não está bem, o filho dele, né, que ele chama de meu filho, estou no hospital com meu filho. E aí ele contou todo o problema que esse filho está passando, acabou de colher exames, então ele, com receio de não dar tempo, já nos comunicou. Não só fez isso, como também indicou um grande amigo seu, e que a gente tem o prazer de receber aqui conosco, que é o Gonçalo Queiroz. E, Gonçalo, um abraço forte para você, meu querido. Então, eu peço a oração de todos para o filho do Vitor Hugo, o senhor Sinair da Cunha. Então, vamos para a nossa leitura. Do livro de Raul Teixeira, do livro Para Uso Diário, pelo Espírito de Joanes. Não passe recibo. Em cada momento da sua vida diária, você se verá a braços com desafios que exigirão muita prudência de sua parte, para que não se envolva em situações problemas, muitas vezes difíceis. Você sabe que a Terra vem passando por momentos graves em todas as áreas. A violência tem se tornado a grande intérprete desses tempos planetários, já que seus fluidos são de fácil assimilação pela quase maioria dos humanos, nos estágios em que se achem no mundo. Se você estiver na rua, na condução, no lazer ou mesmo no lar, encontrará diversas pessoas, muitas delas companheiras suas ou familiares, cujos comportamentos, cujas posturas poderão causar-lhe chateações, irritações, capazes de instigar seu lado frágil ou sua intolerância. Tenha muito cuidado para não ser vítima do seu próprio temperamento. Exercite-se na conquista da tranquilidade, acautelando-se contra a ira ou a revolta que podem apanhá-lo desprevenido. A proposta escusa das equipes de entidades sombrias é converter a vida social da Terra num inferno verdadeiro, no qual cada pessoa não enxergue outra saída para os seus problemas senão saídas violentas. Não morda essa isca, procurando manter ou desenvolver sua paciência. Você ouvirá palavras ditas rudemente e outras como afiado gume que lhe irão penetrando fina e suavemente, mas cujo objetivo é infelicitar-lhe. Verás em toda parte arrancadas bruscas de veículos em mãos nervosas. Ouvirá palavrões estrondeando à sua volta. Deparará o assinte em forma de mau atendimento, onde você paga e paga caro
por qualquer serviço. Você faceará a violência da calúnia, do mexerico, da zombaria e do desdém. Aprume-se no pensamento superior. Pense sempre em nível mais alto e não revide, não se deixe exasperar. Quando algo for muito forte para a sua sensibilidade ou para os seus nervos, afaste-se física ou mentalmente, buscando nos ensinos de Jesus o amparo de que necessite. Recorde o Mestre ao ensinar-nos a não contender com o mal. Seja qual for a perturbação que se engedre à sua volta, mantenha-se em paz. Não tema carantonhas, não se agonize com ameaças, não responda às agressões que serão apenas fogos cruzados. Não passe recibo às violências. Se você obtiver êxito, sairá ileso desses pântanos viscosos formados pelos psiquismos doentes de vivos e mortos. Caso morda a isca, ao invés de morder a língua, guarde a certeza de que seus destemperos o aproximarão da cadeia, do túmulo ou de inamordáveis remorsos que não o deixarão viver em harmonia. A determinação das sombras é fazer você tombar, é atrasar ou impedir o passo de todos os que demonstrem possibilidades mais nítidas de união com Jesus. Ore, policie-se, fale e haja da melhor forma, para que, em pleno incêndio moral no mundo, você se mantenha resguardado pela redoma da paz que vem construindo com os seus esforços para uma abençoada passagem planetária. Meditação. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Que assim seja. Assim seja. Agora eu quero convidar a Andressa para realizar a nossa prece inicial. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Andressa. Vamos fazer nossa prece. Deus, nosso Pai, misericordioso, gratidão por mais um dia, pela Tua presença em todas as horas. Jesus, nosso Mestre, de amor e bondade, agradecemos por mais uma tarde, por esta tarde aqui reunidos. Vamos elevar o nosso coração, nosso pensamento, todos os sentimentos ao nosso Mestre Jesus, pondo em suas mãos compassivas nossas atribulações, dificuldades, todas as nossas angústias e aflições. O mais importante, a nossa gratidão por tudo que temos recebido. Que neste momento, os benfeitores, protetores espirituais que se encontram conosco possam orientar, inspirar o nosso palestrante para uma lição edificante. E assim, protegidos e amparados, permaneçam conosco. Que assim seja. Que assim seja. E agora, com muita alegria, com o coração assim, cheio de gratidão por receber esse convite assim, meio que em cima da hora, né, Gonçalo? Que eu apresento o nosso palestrante dessa tarde, que vem trazer para a gente um tema tão importante, onde eu acredito que, se não todos nós, praticamente todos nós, já tivemos a oportunidade de enfrentar, que são os impedimentos, né? E eu apresento então a vocês o Gonçalo Queiroz, que graças ao advento
da internet, desse mundo virtual, vem falar para a gente lá de Juazeiro do Norte, do Ceará. Gonçalo, seja muito bem-vindo à nossa casa. Seu microfone está fechado, abriu agora. Oi, meus amigos, boa tarde, meus irmãos. Que prazer, que honra estarmos aqui na FABEM, falando para os senhores, as senhoras aí do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, através da internet, na verdade, essa bênção. A difícil tarefa hoje de substituir momentaneamente o nosso querido Vitor Hugo. Ele me ligou há pouco tempo, mas Jesus, ele vai sempre direcionando os nossos caminhos, né? Nossos trabalhos. A gente acredita que nada é por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser, que o nosso querido Sinaí fique em paz, que receba todas as nossas vibrações de amor, de cura, e que se recupere, e daqui a pouco, se Deus quiser, vai voltar para casa. Gente, que linda abertura, viu? Que linda! Os meus olhos, se tiverem vermelho, é porque eu estava chorando mesmo, viu? Aquela música da Tim Vanessa, do Tim da Vanessa, Não, Vitor Hugo, não. é maravilhosa. E só gratidão aos amigos da FABEM pelo convite, gratidão ao Vitor Hugo também pela oportunidade de trabalho. Como ele fala, né? Eu também costumo falar, quando Jesus direciona, a gente não questiona, a gente só obedece e tenta cumprir da melhor maneira possível. Então, agradeço desde já a oportunidade. E o texto que a nossa querida amiga Fátima leu tem tudo a ver com o tema, né, que a gente escolheu para a tarde de hoje, que é lá do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia abençoada do nosso querido Chico Xavier, capítulo 12 do Fonte Viva, impedimentos. Impedimentos. Como a nossa irmã colocou, todos nós já passamos por diversas situações de impedimentos ao longo aí das nossas reencarnações, né? Principalmente nesse momento de transição planetária, esse momento em que a gente assiste o último levante do mal na Terra para permanecer na Terra, uma Terra que se aproxima cada vez mais do mundo de regeneração, né? A gente observa a sociedade como um todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um pouco desregulada, uma sociedade onde existem muitos conflitos não só físicos, mas principalmente ideológicos, espirituais. Nós percebemos claramente que as trevas têm feito um esforço muito grande nesse momento para desequilibrarmos a todos. E é muito importante que a gente tem que se manter em paz e que a gente lembre da frase de Paulo de Tarso: não pagais o mal com o mal, mas, sobretudo, vence o mal com o bem. Porque nós vamos, ao longo da nossa trajetória, principalmente nesta reencarnação, nós vamos nos deparar com provocações, com ironias, com agressividade, que nada mais são do que um instrumento que os nossos irmãos das trevas se utilizam para desequilibrar, para que a gente edifique a nossa casa sobre a areia e que, com essa tempestade que está rugindo na terra, essa casa seja carregada. Agora, quando a gente tem a responsabilidade, a maturidade e a fé de edificarmos a nossa casa sobre a rocha do Evangelho de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer, a gente edificar essa casa nessa rocha. Pode aparecer a tempestade que for, a provocação que for, a ironia que for, a agressividade que for, nós não vamos nos deixar levar. E como a mensagem bem colocou, quando a gente perceber que está perdendo ali as estribeiras, quando a gente perceber que está perdendo o prumo, se afasta, respira, eleva o pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu só fiz esse adendo, esse comentário,
acerca da mensagem, porque eu acho extremamente importante. Nesse momento em que as pessoas estão muito agressivas, estão passando por um momento aí de desequilíbrio social, é importante que nós que estudamos o Evangelho, que a gente aplique, a gente demonstre, porque a prova não é mais ser jogado aos leões no círculo romano. A prova não é mais ser jogado às feras no Coliseu, não é mais ser queimado na Inquisição. A prova não é essa. A prova dos nossos dias é ser jogado aos leões sociais, é ser jogado às forças trevosas para que a gente teste a nossa fé e demonstre a nossa boa vontade de seguir o Evangelho. É essa a nossa prova, e que a gente consiga efetivamente cumpri-la, porque nós não estamos encarnados nesse momento do planeta por acaso. É uma grande oportunidade que nós temos de provar a nossa fé e de dar um passo muito grande na nossa evolução, tanto a evolução da nossa sociedade como a nossa evolução individual. Então, gente, feito esse comentário, uma boa tarde a todos que estão chegando agora. É um prazer, uma honra muito grande estarmos aqui reunidos. Um abraço a você que vai nos assistir futuramente através do canal do YouTube. Então, vamos lá. Capítulo 12 do Fonte Viva, impedimentos. O Paulo, o Emmanuel, ele sempre começa colocando uma frase das Escrituras, coloca muitas frases de Paulo, de Tasso, por exemplo, e em seguida ele vem comentando embaixo com as suas palavras. E o trecho que ele colocou foi ali a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Esse trechinho que o Emmanuel colocou foi o seguinte: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É muito sugestivo, né? Principalmente nesse momento de transição. O que a gente se comprometeu antes de reencarnar? A gente sabia que a Terra ia passar por momentos delicados. A gente sabia que a transição planetária ia se intensificar. Nós pedimos para reencarnar nesse momento. Então, o que a gente se comprometeu? A gente sabia dos desafios que a gente ia enfrentar. Então, não vamos murchar agora. Agora é a hora da gente fortalecer a nossa fé. E o Paulo, o Emmanuel, ele começa lá no primeiro parágrafo do capítulo, da mensagem, ele coloca: por onde transites na terra, transportando o vaso da tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Então, essa mensagem, logo de cara, a gente percebe que ela é direcionada a nós que pretendemos ter uma fé robusta, a nós que pretendemos espalhar boas obras em nome da nossa fé. Então, essa mensagem é para a gente. E ele já faz um alerta. Ele já diz que nós sempre encontraremos impedimentos, dificultando-nos a ação. Impedimentos de 1000 coisas, né, que ele vai citar algumas delas. Não precisa a gente ir muito longe, basta a gente observar a nossa própria vida. Quando a gente se predispõe a trilhar o caminho do bem, quando a gente se predispõe a internalizar as lições do Evangelho dentro dos nossos corações, aparecem 1000 coisas para nos atrapalhar, para nos derrubar, para nos fazer desistir. Isso não é novidade. Isso não é só com você, não é só comigo. Acontece com todos que se predispõem a buscar o caminho do Evangelho. Mas se acontece isso com quem quer buscar o caminho do Evangelho, eu não vou buscar o caminho do Evangelho. Eu prefiro viver em paz, viver feliz, na minha felicidade, sem trilhar o caminho do bem. Só assim eu não vou sofrer impedimentos. Mero engano. Mero engano, porque quem não trilha o caminho do Evangelho, uma hora encontra um sofrimento muito mais atroz do que quem trilha o caminho do Evangelho e tem impedimentos.
Uma hora, a pessoa que não desenvolve o amor ao próximo, a pessoa que não desenvolve a fé, a pessoa que não desenvolve a resignação, a paciência, a coragem, a humildade, uma hora essa pessoa dá de cara num sofrimento muito grande, uma hora essa pessoa está nos umbrais tenebrosos, está em um processo de loucura espiritual muito grande, uma hora essa pessoa se vê exilada para um planeta ainda de muitas lutas, as quais, né, esse espírito já poderia ter vencido, já poderia ter passado. Então, é uma ilusão muito grande a gente achar que não trilhar o caminho do evangelho é mais fácil, é mais cômodo. Pode parecer a princípio, mas a longo prazo é bastante prejudicial. E aí, lá no parágrafo 2, o Emmanuel ele prossegue. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Gente, aqui no mundo material, nós temos inúmeras dificuldades de ordem material. Então, muitas vezes, você quer abrir uma casa espírita com amigos, com corações queridos, o dinheiro some, alguém perde o emprego, você não encontra nas pessoas o amparo que você poderia receber. São 1000 problemas que podem aparecer. De repente, você se predispõe a estudar e vivenciar o Evangelho para fazer palestras, conversas, e aí acontecem 1000 coisas em tua vida para que você desista daquilo ali. É natural. É aí que a nossa fé ela é testada. É aí que a gente desenvolve a nossa fé. Porque, como diz o Haroldo Dutra Dias, uma frase dele que eu gosto bastante, ele diz o seguinte: não tem anjo bobinho, não tem espírito puro bobinho. Porque a gente, na nossa ilusão, na nossa pequenez, a gente ainda concebe aquela ideia de que Deus criou os anjos já criaturas celestiais, ignorando que os anjos, o que nós conhecemos, né, na nossa sociedade ocidental de formação católica, que nós conhecemos como anjos, que são espíritos superiores, eles tiveram que passar por muitas dificuldades, por muitas dores, por muitas provas, para que eles efetivamente alcançassem patamares morais e intelectuais superiores. Eles não são criaturas frágeis, feitas de cristal, de porcelana, não. Eles são muito fortes porque foram forjados nos desafios. Por isso que nós estamos passando por esses desafios, porque nós já temos essa capacidade mínima que seja de enfrentá-los, de fortalecer a nossa fé, a nossa força de vontade. Então, sim, os impedimentos, eles acontecem, como diz o Emmanuel, a granel. E logo no início, quando nós tentamos trilhar o caminho do bem, os fracassos vão ser normais, de ordem material, de ordem moral. Agora, o que a gente deve lembrar? Lembra lá da frase de Paulo de Tarso: Senhor, a tua graça me basta. Quando você, de repente, quiser começar a trilhar o caminho do bem e você se depara com alguma agressividade para com você, e você não aguenta e rebate de forma agressiva também, não pense, eu não sirvo ainda para o caminho do bem, eu ainda sou agressivo. Não, não pense isso. Não pense isso porque é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos basta. Não é a nossa graça porque nós não temos ainda. É a graça dele. Ele sabe que a gente não se modifica de uma hora para outra. Nós precisamos saber disso também. Então, nós vamos fracassar, nós vamos cair. Agora, a fé é que tem que ser forte o suficiente para a gente não desistir. Saber que é a graça do nosso Mestre que nos conduz. Para que a gente comece
a superar esses fracassos iniciais. E aí, no parágrafo 3º, o Emmanuel continua: amanhã é o companheiro que falha. Como nós falhamos hoje, o nosso companheiro falha amanhã. Isso não é nenhuma novidade. Não é. Mas a gente tem que saber que a luta, ela não é contra o companheiro ou contra a falha do companheiro. Não. Quando o nosso companheiro falhar, nós temos que compreender que a luta é como nós vamos reagir diante da falha do companheiro. Porque como nós falhamos, ele também falha. Todo mundo aqui é falho. Nós não somos espíritos puros e estamos longe disso ainda. Todos nós vamos falhar. Agora, o desafio é como nós vamos reagir diante da falha do outro. Porque o problema em si não é a falha do outro, mas é a nossa reação. Se de repente alguém grita com você, se você gritar de volta, você vai estar incorrendo na mesma falha. Mas, se você tiver a serenidade necessária para acalmar, serenar os ânimos, falar: olha, meu irmão, você está num momento delicado de desequilíbrio, fique em paz, que Jesus te abençoe. Se retira, ora pelo teu irmão. Eu tenho certeza que você vai estar fazendo a coisa certa. E aí sim, o companheiro falhou, mas não te atingiu. Você não incorreu na mesma falha. No parágrafo 4, o Emmanuel prossegue: depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Quando nós superamos as falhas dos nossos companheiros e nós temos um ideal puro de fazer o bem, de divulgar o evangelho, de fazer a caridade, de espalhar o amor, irmãos que ainda não estão afinizados com essas intenções, eles vão perseguir os teus ideais. É natural, isso sempre aconteceu na história do cristianismo. Perseguição é natural nesse mundo de provas e expiações. Então, a gente tem que compreender que há momentos em que nossos ideais vão ser perseguidos, a nossa personalidade vai ser atacada. Só que, mais uma vez, o desafio não é isso não acontecer, porque isso vai acontecer. O desafio é como nós vamos reagir a isso. É esse o desafio. Lá no parágrafo 5º, o Emmanuel continua: aflige-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Então, um filho, uma esposa, um esposo, um irmão, um pai, uma mãe, um amigo, um coração amado, algumas vezes vai pronunciar palavras duras, palavras que vão nos machucar, porque não são perfeitos. Nós também não somos. Algumas vezes nós vamos ser machucados pelas palavras das outras pessoas. É o que o Emmanuel diz aqui, que é o fel, né, que sai dos lábios de muitos. Só que, qual que é o desafio? O desafio é como nós vamos reagir, mais uma vez. Como nós vamos reagir a isso tudo? Nós precisamos ter a compreensão de que nós, como humanos falhos que somos, nós estamos inseridos, imersos em um planeta que propicia ainda certos desequilíbrios. Muitas vezes um irmão pronuncia uma palavra mais agressiva, uma palavra desagradável, na verdade não por sua exclusiva vontade, mas porque está sendo influenciado pelo meio, por circunstâncias. Lógico que se o companheiro estiver sob oração e vigilância, palavras do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo,
ele não vai se deixar influenciar, é muito difícil. Mas nós não temos o direito de cobrar isso de nossos irmãos, porque nós mesmos, por vezes, caímos. O único capaz de julgar a todos é Deus. É o único. Então, quando alguém pronunciar alguma palavra infeliz contra o seu coração, perdoa. Perdoa porque, se não serve de expiação para o teu espírito, pelo menos serve de prova. Serve de prova da tua paciência, da tua caridade para com o outro, da tua benevolência. Então, tudo pode ser aproveitado para o bem. Lembra lá, né, que eu falei no início da frase de Paulo de Tarso? Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. E aí, no parágrafo 6, o Emmanuel prossegue. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Isso também não é novidade para nós. Por várias vezes nós temos aí ideais bondosos, caridosos, nós temos ideais de justiça, nós temos intenções boas, mas nós sofremos a incompreensão de nossos irmãos, muitas vezes dentro da nossa própria casa e nossa própria família, com aqueles corações que nós mais nos afinizamos. Muitas vezes nós somos incompreendidos, mas nós temos que ter a serenidade de saber que aquele momento de incompreensão vai passar e que o tempo restabelecerá a verdade das coisas, a verdade dos fatos. Se a tua intenção é pura, é generosa, é caridosa, é bondosa, o tempo vai demonstrar isso. E enquanto o tempo não demonstra, nós temos oportunidade de provar a nossa fé em Deus, a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa fé na providência. A providência que permite que esses desafios se desdobrem diante de nós com a única intenção de nos fortalecer. Porque lembra lá que a gente falou no início? Não tem anjo bobinho, não tem anjo de cristal. São espíritos muito fortes. E já que o nosso destino é exatamente esse, nós temos que ser fortalecidos. Não é verdade? Lá no parágrafo 8, o Emmanuel prossegue. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Olha, gente, independente do que nos aconteça, nós, antes de reencarnarmos, nos predispomos a seguirmos uma carreira. E ela, como Emmanuel fala, deve se desdobrar através do bem. Porque se nós temos o contato com essa doutrina sacrossanta, com essa doutrina abençoada, com esses ensinamentos puros, é porque nós já temos a condição de fazermos o bem. Não que outras doutrinas, outras religiões não tenham, não é isso. Mas a gente compreende que nós tivemos acesso, por misericórdia de Deus, a ensinamentos puros, a uma realidade límpida, sem deturpações. Isso incorre numa responsabilidade muito grande de nossa parte. Aquele muito foi dado, muito será cobrado, lembra? Então, isso incorre em não julgar o próximo, em não tornar mal por mal. Isso incorre na não violência física, verbal, mental. É uma responsabilidade muito grande, né? Isso exige uma serenidade do nosso espírito diante das coisas que vêm de lá para cá, diante das incompreensões, diante das agressões, das zombarias. Nós temos que exercitar essa serenidade. Nós temos que saber que tudo isso é para fortalecer o nosso espírito.
E nós temos que saber que isso não acontece só conosco. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo maior, foi abandonado, traído, agredido, crucificado. Isso tudo sem ter nada a espiar e sem ter nada a provar. Ele passou por isso tudo unicamente por amor à humanidade, por amor a nós. Então, nós não temos o direito de rebatermos o mal com o mal. Nós não temos esse direito, porque o exemplo supremo já nos foi dado. E nós temos acesso a esse conhecimento. E aí, o Emmanuel prossegue, lá no parágrafo 9. Que fazer com pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? Olha, gente, é a pessoa ali te puxando para trás. É você querendo se adiantar no bem e a pessoa te inspirando pensamentos negativos, atitudes negativas. É a pessoa te querendo... Desculpa, gente, caiu meu microfone aqui. A pessoa querendo te direcionar para os instintos ainda inferiores que nós todos ainda trazemos dentro de nós. Isso vai acontecer muito na nossa caminhada do bem. As pessoas, muitas pessoas, vão tentar instigar na gente esses instintos que ainda habitam nosso espírito. O que fazer com essas pessoas? O que fazer com elas? E aí, o próprio Emmanuel, dá a resposta através de uma passagem do próprio Paulo de Tarso. O Emmanuel fala: o apóstolo dos gentios responde categórico. Quem é o apóstolo dos gentios? Paulo, né? Responde categórico. Abre aspas. Pondo de lado todo o impedimento. Fecha aspas. Isso aqui é importante que a gente fale. Como que nós vamos tratar essas pessoas que nos impelem ainda sentimentos, pensamentos e ações inferiores? Como que a gente trata elas? Pondo de lado o impedimento. Veja bem, não é pondo de lado as pessoas. Não seria exatamente isso. É certo que muitas vezes a gente precisa se retirar, a gente precisa sair para, de repente, não explodir com alguém, não responder de forma dura a alguma pessoa. Muitas vezes a gente precisa se retirar um pouco, mas você não vai esquecer aquela pessoa. Não, não. Você vai pôr de lado o impedimento. Aquela pessoa te impeliu a atitudes infelizes, põe de lado isso. Põe de lado. Aquela pessoa te impeliu a ser agressivo, põe de lado a agressividade. Mas não ponha de lado a pessoa, ore pela pessoa. Se você não tem condições, de repente, de conversar com a pessoa, de estar ali perto, tendo uma conversa civilizada e tal, não tem problema, ore pela pessoa. Peça ao nosso Senhor Jesus Cristo e à espiritualidade para que oriente, para que esclareça, para que ampare aquela pessoa. Com certeza, assim, você vai estar dentro do que o nosso Senhor Jesus Cristo espera de todos nós. E aí, no parágrafo 11º, o Emmanuel continua finalizando a mensagem. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. Então, é isso. É isso, eu acabei de citar isso aqui. A gente deve colocar as dificuldades. A gente não deve colocar de lado as pessoas. E, sobretudo, gente, nós devemos analisar para ver se aquelas crises que nós estamos recebendo, aquelas críticas, desculpa, que nós estamos recebendo, se elas não têm um cunho de verdade, se elas não são verdadeiras. Porque se forem, não é um impedimento. Não.
não precisa ser um impedimento. Se aquelas críticas forem verdadeiras, elas servem de orientação. E muito menos isso é motivo para a gente fugir à luta, de forma alguma. É aí que nós devemos intensificar a nossa luta na fé, a nossa luta na boa vontade de seguirmos o Evangelho, a caridade, a benevolência. Não é motivo para fugir, é motivo para intensificar. E aí o Emmanuel continua no mesmo parágrafo. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. Então, olha que coisa bela, que ensinamento fantástico. Nós temos a nossa individualidade, cada um tem a sua. Todos nós temos nossas experiências. Por isso que nós não devemos julgar a quem quer que seja. Porque, de repente, alguma pessoa está reagindo de uma forma agressiva, inesperada, porque passa por um processo difícil. Não é justificável, tudo bem, mas a gente tenta compreender, a gente tenta se colocar no lugar, porque muitas vezes, quando a gente está passando por uma dor, ou quando a gente está estressado no dia a dia, a gente desliza, né? Então, todos nós temos os nossos processos individuais e nós devemos respeitar o processo de cada um. Então, o que é que nos cabe diante disso? Simplesmente amar e auxiliar. É isso. Porque quando aquela pessoa que deslizou, ela se arrepender, ela quiser voltar-se para o bem, você vai estar ali para levantá-la. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo espera de todos nós. E aí, o Emmanuel continua. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. Nós devemos colaborar da melhor maneira que a gente puder para o aperfeiçoamento geral, o aperfeiçoamento da sociedade. Em consequência, o nosso próprio aperfeiçoamento, sabendo, tendo a serenidade de que o nosso Senhor Jesus Cristo é quem efetivamente produz a mudança de todos nós. Nós não devemos ter essa ânsia de mudar o mundo, porque quem vai mudar o mundo é Jesus. Agora, nós devemos ter a noção que nós podemos e devemos colaborar com o Mestre. É isso que nos cabe, a colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E lá no final da mensagem, no parágrafo 12, o Emmanuel ele conclui que por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Só isso aqui já dava uma conversa de 1 hora ou mais. Só isso aí. O que é que nos cabe, gente? Servir, amar, compreender, trabalhar, prosseguir nessa comunhão que nós já conseguimos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo, com os ideais do Evangelho. Porque, em verdade, eles são os pródromos da consciência divina em nós. Não é a consciência completa, nós ainda somos inconscientes com relação à luz divina. Mas nós já temos os germes desta luz dentro de nós. E todos esses impedimentos que aparecem, todas essas dificuldades,
todos esses desafios são oportunidades de desenvolvimento desses germes da luz divina, oportunidades de desenvolver a paciência, a caridade, o amor ao próximo. Porque se não fosse assim, gente, se não fosse pelas dificuldades, a gente não ia evoluir, a gente não ia crescer. Se fosse por isso, a gente ficava no mundo espiritual, porque lá tudo funciona em ordem, né? Lá a gente tem um amparo muito mais palpável. Lógico que aqui nós também somos amparados pelos nossos guias, mentores, familiares, pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, mas lá a gente tem uma facilidade maior de receber esse amparo. Mas a gente precisa estar aqui encarnado na luta diária, na carne, para que as coisas se tornem mais difíceis. Porque a lição, ela precisa, por vezes, ser rude. Os impedimentos, eles precisam acontecer para que a gente ande, né? Para que a gente ande para frente. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós nos deparamos muito com desafios enormes, enormes. Se a gente sair de casa, a gente já sai com medo, né? A gente sai com medo de ser agredido, de ser assaltado. A gente pega um carro, uma motocicleta, né, com medo do trânsito. Tem que ter muita serenidade para você estar no trânsito hoje em dia, não é? Então, isso não é novidade, isso não está fora do controle do nosso Senhor Jesus Cristo. A própria doutrina espírita já citava, né, esses tempos que nós estamos vivendo como tempos difíceis, em que a loucura e o suicídio, as doenças psicológicas iam se multiplicar na face da Terra. Nós já sabíamos que isso ia acontecer, mas nós também sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo nunca abandonou o barco, muito pelo contrário, ele entrou primeiro e está no leme, sereno, calmo, tranquilo. Nós observamos tudo isso acontecer na nossa sociedade, mas também nós já observamos despontar no horizonte uma sociedade melhor, sim. Ela vai surgir através dos escombros do velho mundo. Para que haja escombros, é preciso que o velho mundo rua, é preciso que o velho mundo acabe. É preciso que todas essas iniquidades sofram um abalo muito grande para que elas deixem de existir na Terra. E a gente lembra da frase de Kardec: é necessário que o mal chegue ao excesso para que a gente compreenda a necessidade das reformas no bem. Então, isso que está acontecendo é justamente isso. E lá no horizonte nós já vemos a aurora, nós já vemos o sol começar a despontar através de espíritos benevolentes, de espíritos de um cacife mais elevado que vêm para nos ajudar. É o caso do Vitor Hugo, que inicialmente era para estar aqui hoje, e dentre outros irmãos que nós vemos aí despontar já, né, na nossa sociedade, e que não vão atuar só no meio religioso, vão atuar na ciência, na política, na educação, todos os setores, porque o mundo vai se transformar. Então é necessário que, diante de todos esses impedimentos que estão aparecendo, e que é natural que apareçam em nossas vidas, como um instrumento de elevação, diante deles, nós tenhamos a serenidade, a força e a fé necessárias para que a gente vença esse momento difícil e que a gente possa ir a herdar um mundo melhor que se aproxima cada vez mais rápido.
lembrando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela confiança. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa sempre nos orientar, possa sempre nos guiar, nos conduzir no caminho do Evangelho, no caminho que vai com certeza levar os nossos espíritos a patamares de felicidades que nós nunca antes sonhamos encontrar. Uma felicidade palpável, uma felicidade duradoura, perene, muito diferente das alegrias efêmeras que nós temos aqui na Terra. Muito obrigado. Que Deus seja louvado. Gratidão, Gonçalo. E eu queria ressaltar aqui, fiz várias anotações aqui, mas a gente não tem muito tempo, né? E uma das que me chamou muita atenção foi quando você, logo no início, falou sobre o compromisso pré-reencarnatório, né? Que antes da gente reencarnar, a gente sabe dos desafios que a gente vai passar aqui, né? E logo em seguida você fala da reação, da ação a esses desafios, né? A gente tem um desafio e a gente pode agir ou a gente pode reagir. E aí você traz a reação, no caso de uma fala infeliz, né? O perdão ou a expiação. Então, aproveitar esse perdão e olhar como prova ou como expiação, né? A prova para a paciência, a prova para a benevolência, para a caridade. E um outro ponto que me chamou muita atenção foi colocar de lado o impedimento e não a pessoa, né? E isso é tão sutil e às vezes tão difícil de fazer, né? Porque nós não somos, às vezes, aquele erro, você traz a questão da falha, né? Nós somos falíveis, mas a gente não é só aquela falha. A gente é muito mais que aquela falha. E, às vezes, a gente olha para a gente só para aquela falha, e aquela falha toma uma proporção enorme. Ou a gente olha para o outro e só vê a falha do outro, e esquece de ver quanta coisa boa que o outro tem, quanta coisa boa que o outro faz, assim como nós, né? Quanta coisa boa que a gente faz. E pegando a questão da falha, onde você fala que a pessoa falhou naquele momento, ore por ela, né? Você termina falando sobre o que é o momento daquela pessoa, vamos respeitar. O respeito também foi outro ponto que eu destaquei aqui, o respeito ao outro, compreender o momento do outro. O que será que ele está passando que ele me trouxe aquela resposta, né? Que naquele momento ele teve uma reação, né? Mais impulsiva, mais agressiva, né? E é um desafio para a gente se trabalhar nesse aspecto dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da casa, dentro dos trabalhos, né? Da casa espírita. E eu fechei aqui com a questão da crítica, onde você fala também da crítica e o aprendizado, né? Olhar para aquela crítica com outro olhar para aquela crítica com o olhar, o que o outro está trazendo para mim? Será que não tem ali realmente alguma verdade, alguma coisa que eu possa aproveitar e que ele está de alguma forma mostrando para mim, né? Alguma coisa que eu não vi? E eu quero te agradecer muito porque foi realmente maravilhoso. Agradecer muito a oportunidade, né? Foi um impedimento, de um lado, do Vitor Hugo, que nos deu essa grande oportunidade de ter você aqui com a gente nessa tarde. Então, eu quero agradecer em nome dos trabalhadores, em nome da FABEM, a sua presença. Desculpa, por você ter aceito o convite nessa tarde, né? Ter nos brindado com esse presente, trazendo para a gente esse grande aprendizado sobre os impedimentos em vários aspectos. Agradecer também a presença de todos aqui e da espiritualidade amiga que está sempre conosco. Também aos mentores da FABEM, que nos acolhem fraterna e amorosamente. E eu quero aproveitar esse momento de agradecimento
para fazer um agradecimento aqui a esse trabalho de hoje, né? Porque foi através da Fátima que que me chamou hoje para vir aqui fazer a condução da reunião. E é tão bom a gente poder, de alguma forma, manter essa conexão, né? Nos doando, porque quem mais recebe no final somos nós, né? E a casa precisa de todo mundo para que esse trabalho maravilhoso aconteça. E para acontecer o que está acontecendo agora, tem muita gente envolvida, né? E nós precisamos também da casa para receber essa força, para receber essa energia. Então, eu quero agradecer, a gente transmuta uma energia aqui para tantas pessoas através da doação, através da prece, que a gente não tem nem ideia de quantos a gente, através dessa doação, desse momento, nos colocando como instrumentos da espiritualidade, consegue atingir. Então, eu quero, Fátima, agradecer a você que foi a espiritualidade que colocou você no caminho aí para me fazer essa oportunidade hoje, né? Muito obrigada. E eu quero convidar agora a Vilma, nesse momento, para fazer a nossa prece de encerramento. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. Obrigada. Vamos agradecer ao Mestre Divino por esses momentos tão preciosos de aprendizado, os teus divinos ensinamentos. Só temos a agradecer, meu Jesus, por essa tarde maravilhosa, com esse estudo tão precioso que esse irmão dedicado, com tanto carinho, veio nos trazer. Obrigado, Mestre. E que continuemos assim fortalecidos nos seus ensinamentos, para cada dia, cada instante, fazermos a nossa transformação interior, cada dia, seguindo os teus divinos passos, em tua direção. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus.